Você já ouviu alguém dizer que dinheiro é do diabo? Ou então, cristão de verdade vive com pouco. Quem tem muito não pode ser de Deus. Talvez você até cresceu ouvindo isso. Talvez parte de você ainda sente culpa ao pensar em prosperar. Mas e se eu te dissesse que nem tudo o que te ensinaram sobre dinheiro está alinhado com a palavra de Deus? Cristão pode ser rico? Essa é a pergunta que muita gente tem medo de responder. Mas hoje, nós vamos direto à raiz bíblica desse tema polêmico. E mais, você vai entender por que existe tanta confusão entre fé e finanças e qual é a visão bíblica equilibrada sobre prosperidade. Nem extremismo do evangelho da riqueza, nem o peso do evangelho da miséria. Vamos falar de Bíblia, sem travas, sem tabus, sem interesses escondidos, porque a verdade é que dinheiro não é pecado. Pecado é colocar o dinheiro no lugar de Deus. Ao longo deste estudo você vai descobrir o que Jesus realmente falou sobre riqueza, os erros mais comuns sobre a ideia de voto de pobreza e por que muitos cristãos se sabotam financeiramente por falsas crenças espirituais. Nós vamos examinar versículos que nunca são lidos em cultos sobre prosperidade e também aqueles que são usados, mas fora de contexto. E atenção, fica comigo até o final, porque nos minutos finais deste vídeo eu vou te mostrar um texto escondido no Velho Testamento que revela um princípio divino sobre prosperidade que pouquíssimas pessoas conhecem. Esse versículo vai mudar a forma como você lida com o dinheiro e com a sua fé. Já comenta aqui, quero entender o que Deus pensa sobre dinheiro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Orações e Prosas, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Aqui a gente estuda, ora e cresce, na fé e na vida. Se você acredita que fé e sabedoria financeira podem caminhar juntas, esse vídeo é para você. Hoje, você vai se libertar de muitas mentiras que te prenderam na religião e vai entrar no equilíbrio que a palavra propõe. Para entender o que a Bíblia diz sobre dinheiro, primeiro precisamos romper com os extremos. De um lado, existe o evangelho da miséria, que ensina que ser pobre é ser mais espiritual. Do outro, o evangelho da prosperidade sem cruz, que diz que ser rico é sinal automático de aprovação divina. Mas o que a Bíblia realmente mostra sobre isso? Para isso a gente precisa voltar ao início. Voltar lá para Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo. Mas poucos lembram que ele também era muito rico. Gênesis capítulo 13, versículo 2 diz: Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Sim, o homem que Deus escolheu para gerar uma nação era próspero materialmente. E sabe o que é mais interessante? Deus nunca o censurou por isso. Ao contrário, foi o próprio Deus quem o abençoou. O Senhor não apenas encheu as mãos de Abraão, mas também encheu seu espírito de propósito. Deus não se opõe à riqueza. Ele se opõe à riqueza sem propósito. Abraão usava sua prosperidade para servir, acolher e abençoar outros. Outro exemplo poderoso, Salomão. Em 1 Reis, versículos de 10 a 23, a Bíblia diz: Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Salomão pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria, e junto com ela riquezas. Isso nos ensina um princípio. Quando a riqueza é consequência da sabedoria, ela não corrompe. O problema não está no ouro, está no coração de quem o segura. Salomão, no início,
usou seus recursos para construir o templo, servir ao povo e honrar a Deus. Mas, quando o foco mudou, quando o coração se perdeu, a mesma riqueza que servia passou a dominar. E aí a gente entende algo que Jesus ensinaria séculos depois. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Essa frase de Jesus não é uma crítica ao dinheiro, é um alerta sobre prioridade. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. E aqui entramos num ponto fundamental. Jesus nunca disse que era errado ter posses. Ele disse que é impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou seja, o problema não é o que você tem, é o que aquilo que você tem feito com o seu coração. Vamos mais longe? Jó era próspero, até que perdeu tudo, mas Deus o restaurou, e o final foi ainda mais próspero do que o começo. Por quê? Porque a riqueza nunca foi o fundamento da fé de Jó. O que sustentava Jó era a intimidade com Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículos. Quando a sua fé está firmada em Deus, o dinheiro vem ou vai, mas você permanece de pé. No Novo Testamento, temos também exemplos como Lídia, vendedora de púrpura, e José de Arimateia, ambos ricos e crentes fiéis. Ou seja, o cristão pode ser próspero, sim. O problema surge quando o dinheiro vira identidade, status, ferramenta de ego ou motivo para afastar-se da comunhão. Dinheiro é instrumento, fé é fundamento. Sabe por que muitos cristãos não prosperam? Porque inconscientemente acreditam que o dinheiro os tornaria menos espirituais. Carregam culpas religiosas antigas, frases herdadas como dinheiro é sujo, crente de verdade vive com pouco, quanto menos, mais santo. Mas isso não é bíblico. Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz: o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Como alguém deixa herança se vive sempre no limite? O próprio Deus é um Deus de abundância, em graça, em perdão, em propósito e também em provisão. Agora entenda, abundância não significa luxo, não significa ostentação. Significa ter o suficiente para cumprir o seu propósito e ainda abençoar outros. Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz: Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha o que diz o final: transbordem em toda boa obra. Ou seja, a prosperidade bíblica é coletiva. Não é sobre ego, é sobre missão. Comenta agora: quero ser próspero para cumprir o propósito de Deus. Porque se o dinheiro que você busca não tem um propósito eterno, ele vai ser peso e não bênção. A gente já vai entrar agora na revelação central. O porquê de tanta confusão sobre riqueza na fé, o que Jesus realmente quis dizer sobre pobreza, e o versículo escondido no Antigo Testamento que destrava uma chave sobre prosperidade. Segura aí, porque o que vem agora vai virar uma chave espiritual na sua vida. Por que existe tanta confusão sobre dinheiro e fé? Porque ainda hoje vemos tantos cristãos inseguros, com medo de falar de finanças, ou por outro lado, idolatrando a prosperidade como se ela fosse o próprio Evangelho. Para entender isso, precisamos voltar à forma como Jesus abordou o tema. Muitos dizem Jesus era pobre. Jesus disse para vender tudo. Jesus andava a pé e dependia dos outros. Mas
Isso é mesmo verdade? Vamos por partes. Primeiro, Jesus não era rico segundo os padrões do mundo, mas ele também não era miserável. Na verdade, ele tinha um estilo de vida completamente diferente, focado na missão. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, vemos que havia mulheres influentes e discípulos que sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. Ou seja, Jesus tinha parceiros financeiros, havia gestão, recursos e estrutura. E mais, Judas Iscariotes era o tesoureiro, cuidava da bolsa do grupo. Se havia alguém com essa função, é porque havia recursos a serem administrados. Isso desmonta a imagem religiosa de um Jesus miserável. Jesus não era escravo do dinheiro, mas ele não vivia em falta, ele vivia em foco. Ele multiplicava pães, acalmava tempestades, ressuscitava mortos. O maior recurso que ele carregava era o céu dentro dele. Mas ele não era contra recursos terrenos. O que ele combatia era a inversão de prioridades. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui não é apenas dinheiro, é o espírito por trás da adoração ao dinheiro. É transformar o dinheiro em ídolo. Jesus não disse que você não pode ter dinheiro. Ele disse que o dinheiro não pode ter você. E aqui está a chave. O dinheiro é neutro. O uso que você faz dele é que revela o estado do seu coração. Paulo completa isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. O amor ao dinheiro, o apego, a idolatria, a dependência emocional e espiritual. O dinheiro não é maldição, a cobiça é agora. Porque Jesus pediu ao jovem rico que vendesse tudo. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22 traz esse momento poderoso. O jovem chega e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com os mandamentos e o jovem diz: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Mas Jesus, olhando para ele com amor, diz: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem ficou triste e foi embora. Por quê? Porque ele não possuía riquezas. As riquezas o possuíam. Jesus não estava fazendo um voto de pobreza universal. Ele estava revelando o ídolo escondido naquele coração. Jesus não pede que todos venham a ser pobres, mas ele quer ser o primeiro na vida de todos. E se o dinheiro estiver no trono, ele vai pedir que você escolha. Porque o reino de Deus não é barganha, é entrega. Aqui está uma revelação importante. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Olha isso, Deus dá força para adquirir riquezas, mas com um propósito: confirmar a sua aliança. Ou seja, a prosperidade tem missão. Ela é ferramenta, não fim. Deus não te abençoa para te exaltar. Ele te abençoa para cumprir promessas. E por isso muitos não recebem, porque ainda não entenderam o motivo da bênção. Prosperidade sem propósito gera orgulho. Prosperidade com propósito gera impacto. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Deus pode te fazer prosperar sem que isso te corrompa, mas Ele vai te preparar antes. Por isso, muitas vezes, o tempo de escassez é parte do processo, para ensinar, moldar, alinhar o coração.
Alguns só vão entender o valor de algo quando aprenderem a viver com pouco. E outros só vão aprender a honrar a Deus quando forem colocados em posição de abundância. É por isso que a Bíblia diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo está dizendo: aprendi a viver em todas as situações, com fé e equilíbrio. Essa é a chave. Não é sobre ser rico ou pobre. É sobre ser alinhado com o propósito de Deus, em qualquer estação. Comenta: agora, quero viver na prosperidade que confirma a aliança de Deus. Porque a verdadeira prosperidade não te afasta do altar. Ela te leva de volta para Ele. No próximo bloco, a gente vai te mostrar como aplicar isso tudo na prática. Como alinhar seu coração, seus recursos e sua vida com o céu, para que o dinheiro não te controle, mas seja a ferramenta nas mãos de um filho obediente. O melhor ainda está por vir. Agora que você entendeu o contexto bíblico e teológico, chegou o momento mais importante desse vídeo. Como eu aplico isso na minha vida hoje? Como um cristão pode lidar com dinheiro sem culpa, sem ganância e sem religiosidade? A resposta está em 3 pilares que precisam caminhar juntos. Princípio: todo cristão precisa entender que dinheiro é uma ferramenta espiritual e natural. Lucas, capítulo 16, versículo 11 diz: se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Jesus está dizendo que a forma como lidamos com o dinheiro é um teste. Antes de receber coisas maiores, dons, ministérios, influência, precisamos mostrar fidelidade na administração do que temos. O dinheiro que você administra é o terreno de provação para promessas maiores. Muitos querem crescer espiritualmente, mas se perdem no básico. Gastam sem propósito. Não honram compromissos. São dominados por impulsos. E aí está o ponto. Ser próspero começa com ser fiel no pouco. A prosperidade não começa com o aumento da renda, mas com o alinhamento do coração. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quer viver transbordo? Comece honrando com o que já tem. Propósito: Deus nunca prospera alguém apenas para seu próprio conforto. Ele prospera para que você cumpra um papel no reino. Coríntios capítulo 9, versículo 11 diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Olha que chave poderosa. Você é abençoado para abençoar. Você é provado no pouco, testado no muito. Quando Deus sabe que pode passar por você, Ele começa a te entregar mais. O problema é que muitos querem receber para reter. Querem ser abençoados para se esconder. Mas a palavra nos ensina o contrário. Atos capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A prosperidade bíblica tem nome: propósito. Se o seu propósito é apenas ter, você vai se frustrar. Mas se o seu propósito é ser instrumento de Deus, Ele mesmo vai te sustentar, prover, multiplicar. Quando a sua motivação é alinhada com o céu abre as portas na terra. Planejamento: esse é o ponto onde muitos crentes tropeçam. Acham que basta orar e pronto, mas a Bíblia não ensina isso. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, não basta fé, precisa sabedoria. Não basta crer, precisa calcular, anotar, decidir. Quer mudar sua vida financeira? Comece fazendo o básico com excelência.
Anote seus gastos. Tenha metas claras. Corte excessos. Pratique o contentamento. Seja fiel. Nos dízimos e ofertas, invista em sabedoria, leitura, estudo, mentorias. Muita gente espiritualiza o que Deus mandou organizar. Deus é Deus de ordem, e Ele não derrama abundância sobre quem vive no caos. Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Imagine que Deus te entrega um vaso com azeite. Se você não tiver vasilhas preparadas, vai perder tudo. Agora lembra da viúva de 2 Reis 4? O profeta Eliseu disse: pega vasilhas, muitas vasilhas, e o azeite só parou quando acabou a estrutura. Deus está pronto para liberar azeite. Mas você está pronto com estrutura? Deus não prospera bagunça. Ele prospera propósito organizado. Você honra a Deus com o que tem hoje? Você tem um propósito claro com o dinheiro que quer receber? Você administra bem o pouco? Você investe em sabedoria e não só em consumo? Você dá com alegria, não por obrigação? Você está pronto para servir mais caso Deus te dê mais? Se alguma dessas respostas for não, então hoje é o dia de ajustar o foco. Comenta aqui: eu quero prosperar com propósito. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha que promessa! Não é segundo o que você vê, é segundo a riqueza dele em glória. E se você anda no propósito dele, a provisão também vem dele. Repita comigo em voz alta, se puder: eu não vou mais temer o dinheiro. Eu não vou mais servir ao dinheiro. Eu vou usar o dinheiro como ferramenta de propósito. Eu nasci para impactar vidas, e Deus me dará recursos para isso. A partir de hoje, eu penso como reino. Eu administro como filho. Eu prospero como servo. No encerramento deste vídeo, vamos te entregar a grande recompensa prometida lá no começo. O texto escondido do Antigo Testamento que revela um princípio de prosperidade tão claro, tão direto, que vai abrir sua mente e seu espírito de uma forma única. Se você chegou até aqui, parabéns! Hoje você enfrentou uma das maiores confusões da fé cristã moderna, a ideia de que dinheiro e espiritualidade não podem coexistir. Mas agora, com base na palavra, você sabe que muitos dos grandes homens e mulheres de Deus eram prósperos, que o problema nunca foi o dinheiro, mas o amor a ele, que a verdadeira prosperidade é aquela que confirma a aliança de Deus, que Deus nos abençoa, com propósito, não apenas com conforto que a sabedoria financeira é parte da mordomia cristã. Não se trata de quanto você tem, se trata do que você faz com o que tem. Seja muito ou pouco, o que está nas suas mãos deve refletir o que está no seu coração agora. Eu quero entregar para você a grande revelação prometida lá no início, um texto escondido no Antigo Testamento que mostra como Deus enxerga a prosperidade de seus filhos. Deuteronômio capítulo 28, versículos 11 e 12. O Senhor dará a vocês grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nos filhos dos seus animais e no fruto da sua terra, na terra que o Senhor jurou dar a seus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. Percebe o nível dessa promessa? Prosperidade espiritual, emocional, familiar e financeira. Chuva no tempo certo. Trabalho das mãos abençoado. Capacidade de emprestar e não depender. Deus não prometeu luxo,
prometeu sustento abundante. Não prometeu status, prometeu capacidade. De governar não prometeu riqueza pelo orgulho, mas prosperidade com propósito. A pergunta agora é: você vai continuar repetindo frases religiosas ou vai começar a viver à luz da palavra? Se essa mensagem falou com você, escreve aqui, nos comentários: eu tomo posse da prosperidade bíblica com propósito. E mais, compartilha esse vídeo com alguém que ainda carrega culpa ao lidar com dinheiro. Você pode ser a ponte entre uma mente travada e uma vida liberta. Se inscreva no canal Orações e Prosas e ativa o sininho. Tem muito conteúdo vindo, por aí que vai alinhar fé e vida prática. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar numa pergunta ainda mais profunda. Como saber se estou colhendo consequências ou passando por um teste de Deus? Esse estudo vai abrir teus olhos e te mostrar o que fazer quando tudo parece dar errado, mesmo você sendo fiel. Fica ligado. E agora, antes de encerrar, quero que você declare em voz alta, com fé: eu não temo o dinheiro. Ele não é meu Deus. Eu sirvo ao Senhor. E tudo o que Ele me confiar, eu usarei para a glória dele. A minha vida vai impactar outras vidas. Eu sou próspero para o propósito. Eu tomo posse disso hoje, em nome de Jesus. Seja qual for a sua realidade hoje, saiba que Deus te vê, Deus te forma e Deus te prepara. E quando chegar o tempo certo, Ele vai abrir o céu e abençoar o trabalho das tuas mãos.